Só um pouquinho o microfone, por favor, só um pouco. Obrigado. Queridos, nós neste momento então vamos passar para a exposição da palavra de Deus, prosseguindo na série que nós estamos tendo aqui na nossa congregação presbiteriana em Cosmópolis, no livro de Provérbios, que considera os capítulos de 1 a 9. Série essa intitulada de O Temor do Senhor é Sabedoria. E nós chegamos ao capítulo de número 2. E originalmente, queridos, aqui nós temos uma perícope dos versos 1 a 22, uma unidade que está inteiramente ligada em seus assuntos. Porém, meus irmãos, eu vou dividi-la em duas partes. Porque aqui nós temos riquezas inúmeras sobre ensinamentos acerca da lei do Senhor. E nós não estamos com pressa. Nós não queremos fazer a coisa com pressa. E sendo assim, então, eu vou dividir em duas partes esta perícope, esta unidade aqui. E hoje nós vamos meditar apenas dos versos 1 a 11. E como eu queria ter tempo, meus irmãos, para passar para vocês a riqueza que esse texto traz, principalmente em características da língua hebraica. Depois eu explico. Principalmente da língua hebraica. Paralelismos, quiasmos encontrados nesse texto aqui, várias riquezas, várias nuances, características desse texto que a gente pode encontrar em Provérbios e que certamente vai contribuir, bem explicado, para o ensinamento do texto. Porém, nós estamos aqui em uma série de sermões, e não dá para explicar tudo, mas quem sabe um dia eu não possa trazer para os irmãos, inclusive que esta parte dos versos 1 a 22 traz aqui um aspecto acróstico. Eu já mostrei para vocês o que é isso, onde se pega cada letra do alfabeto hebraico para poder fazer a separação de partes. Então nós temos aqui uma separação dos versos 1 a 11 da letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E do verso 12 a 22 da letra Lamed, que é a primeira letra da segunda parte do alfabeto hebraico. E no significado aqui seria início, meio, aguardando um fim. Mas, como eu falei, a gente não tem tempo para explicar tudo, né? Porém, com certeza nós vamos aprender bastante sobre esse texto nesta noite. Provérbios 2, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e aguardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará e o entendimento o protegerá. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que fale a nós neste momento. Soberano Senhor, carecemos da tua iluminação. Carecemos que o Senhor venha a trabalhar na nossa mente e coração para que entendamos as verdades que o Senhor revelou por meio da tua palavra. Auxilia-nos mais uma vez neste momento e, como já foi dito em uma oração aqui, que seja por meio do teu Santo Espírito. Não há homem eloquente suficiente, não há pregação bem estruturada suficiente para aplicar a palavra no coração do homem, para que haja mudança, para que haja vida. Somente o Senhor pode fazer isso.
e a ti, os teus méritos, ao teu agir que nós clamamos neste momento. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, em 4 de setembro de 1622, um navio espanhol conhecido como Nuestra Senhora de Atocha naufragou com várias toneladas de metais preciosos, ouro, prata e também com várias esmeraldas. Naquele que hoje é conhecida como a costa sul da Flórida, nos Estados Unidos da América. Foi neste lugar que esse navio havia naufragado no século 17. E essa história se perpetuou pelo tempo, levando muitos a procurarem por esse precioso tesouro perdido no fundo do mar. Afinal, quem encontrasse teria milhões e até mesmo bilhões de benefícios se conseguisse encontrá-lo nessa busca tão difícil. Mas foi somente em 1985 que um homem chamado Mel Fisher, após longa busca, encontrou esse precioso tesouro no fundo do mar. Um dos tesouros mais preciosos que se tem conhecimento até os dias de hoje. E ele não apenas usufruiu de muitas coisas por buscar e encontrar esse precioso tesouro, mas até hoje os seus familiares são detentores do direito de fazer buscas na área onde o tesouro foi encontrado, sabendo que ainda há muito mais para se encontrar. E meus irmãos, o texto que lemos e meditaremos nesta noite fala também da necessidade de buscar algo, de buscar um grande tesouro, algo de extremo valor, não simplesmente feito de metais preciosos que perecem e são passageiros, mas do tesouro que é a verdadeira sabedoria, de buscar e assim encontrar o tesouro precioso que é a verdadeira sabedoria. E o texto, queridos, mostra que aquele que buscar e encontrar a sabedoria terá benefícios inestimáveis que beneficiarão a vida e a alma. E olhando para o texto aqui, segundo esse texto, qual é o primeiro benefício que aquele que busca e encontra a sabedoria pode ter? Em primeiro lugar, nós vamos ver que esse que buscar e encontrar a sabedoria entenderá o temor do Senhor. Entenderá claramente qual é o significado do temor do Senhor. Meus irmãos, dos versos 1 a 11, há 3 declarações condicionais aqui, dos versos 1 a 4, 5 a 8 e 9 a 11, seguidas de motivações e recompensas. E nós vemos que após um parêntese aberto pela sabedoria, no capítulo 1, dos versos 22 a 33, onde a sabedoria ela vem falar, vem trazer uma proclamação aos homens para que ouçam as suas palavras, os pais voltam à cena para instruir o jovem filho. Nós devemos nos lembrar a forma de instrução proposta aqui no livro de Provérbios por meio de Salomão, que era a ideia do contexto familiar, algo muito comum da época onde os pais instruíam os seus filhos para que eles começassem a aprender qual o caminho que deveriam trilhar na vida. É por isso que o verso de número 1 começa com essa conclamação, meu filho. E é dito o seguinte: se você aceitar as minhas palavras, guardar no seu coração e também os meus mandamentos. Essa ideia aqui de aceitar é tomar para si de bom grado o que está sendo oferecido. A ideia de palavras e mandamentos, queridos, nós vemos aqui a autoridade das palavras que são equiparadas à sabedoria do Senhor e também à lei do Senhor, conforme é possível ver também aqui dos versos 2 a 6. As palavras do Pai são equivalentes, são da mesma natureza que a sabedoria do Senhor. Veja, não que existia grau de igualdade entre os pais e a sabedoria do Senhor, que nós sabemos que é um representante fidedigno do próprio Deus, que traz algo que vem de Deus, mas é como se os pais fossem emissários dessa sabedoria. Por exemplo, muitos conhecem algumas pessoas que são, por exemplo, oficiais de justiça. E uma das coisas que um oficial de justiça faz é comunicar decisões judiciais a partes envolvidas num processo, a partir de uma decisão tomada numa instância superior.
E assim também faz os pais aqui, eles são emissários de algo que alguém mais importante, que alguém justo decidiu, e assim vem proclamar, vem trazer aquilo que foi decidido e também essa verdade. Então os pais estão falando em nome de alguém, e esse alguém é a sabedoria do Senhor. No verso 2 tem a ideia de atentar. Se você atentar, se você se inclinar para o que eu estou falando, meu filho. A ideia aqui de se inclinar é o mesmo termo utilizado para pegar um cântaro de água, se abaixar para pegar a água, aquilo que é necessário para suprir a vida, era se voltar para alguém com atenção. E a ideia aqui, queridos, é de inclinar o coração. E é importante nós observarmos o texto falando sobre coração. Por quê? Porque coração no Antigo Testamento é o termo antropológico mais importante. O coração, conforme é dito no Antigo Testamento, é a sede do ser, que após a queda precisava de um processo de transformação, de mudança. É o que Paulo no Novo Testamento vai chamar de metanoia, ou seja, de mudança de mente, de transformação do ser interior. E os pais falam ao filho: vocês precisam se inclinar a essas palavras para guardar no seu coração e assim gerar mudança. Observe também que a ideia de guardar a instrução dentro de si é muito forte. E pode parecer aqui um mero detalhe, mas quando nós olhamos para a beleza do que Salomão está escrevendo, a coisa é um pouco mais profunda. E o filho, ele deve guardar a lei e as palavras de Deus dentro do coração. Mas é interessante que no templo de Salomão, o interior do templo habitava ou guardava aquilo que era de mais importante que existia, que era a lei do Senhor. É interessante que quando nós olhamos para 2 Reis 22:8, quando Josias ele vai fazer uma reforma em Israel, ele então chama o sacerdote Ilquias, e o que é que ele acha lá? A lei de Deus. Porque a lei de Deus ficava dentro do templo, guardado dentro do templo, que era o sinal claro da habitação de Deus no meio do seu povo. E é interessante que, ao contrário dos templos pagãos que habitavam ídolos, e seus adoradores manipulavam por meio de mitos e rituais a fim de obter alguma coisa, no templo de Salomão habitava a verdade da lei de Deus, que também deveria habitar no coração do filho, no centro da vida, para que essa palavra então governasse as ações dos filhos de Deus. E aí nós lembramos do que Paulo fala lá em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A ideia do termo grego ali é de habitar de uma maneira que venha tomar todos os espaços existentes dentro do interior do homem. Então, a palavra habitando dentro do interior do homem, o homem saberá viver assim para a glória de Deus. E, meus irmãos, aqui está o que é necessário e condicional para obter todas as vantagens que de forma subsequente serão apresentadas até o verso de número 2. É a ideia de também ter um esforço existente da parte do filho para buscar essas verdades. Veja aqui Provérbios de 3-4, 2 de 3-4, usa-se aqui 4 verbos de intensidade crescente para comunicar que o filho deve querer a sabedoria o suficiente para buscá-la diligentemente. Fala de receber, de inclinar, de clamar e também de procurar. E assim se complementa com o que diz no verso de número 4, meus irmãos: se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procura um tesouro escondido. Veja que eu expliquei para os irmãos também no início da série que na literatura sapiencial da época, do mundo antigo, existia essa ideia de procurar. A sabedoria era algo que se deveria procurar e deveria se achar. Porque na mentalidade do mundo da época, ninguém nascia com essa sabedoria. Por isso é necessário que aqueles que encontraram essa sabedoria ensinassem aqueles que eram mais jovens e estavam numa encruzilhada, no momento de decisão. E Salomão aqui vai falar dessa necessidade de procurar a sabedoria, se procurar aquilo que tem o maior valor que já existiu.
porque ele está falando de uma sabedoria superior. E, meus irmãos, só se procura aquilo que se tem noção do valor. Só corre atrás daquilo que sabemos que é precioso, daquilo que sabemos que é precioso. Por exemplo, é como um homem que a sua esposa, sua querida esposa, estava num estado terminal no hospital. E a esposa havia colocado a sua aliança num pedaço de guardanapo, enrolou e colocou em cima de uma pequena escrivania. O homem se esqueceu que a sua esposa tinha feito isso e jogou no lixo. Pouco tempo depois, a sua esposa, infelizmente, que estava de câncer, veio a falecer. E quando aquele homem se deu conta do que tinha feito, começou a buscar incessantemente aquilo que ele tinha jogado fora. Aquilo que ele tinha jogado fora sem o mínimo de atenção, mas que se tornaria algo precioso para ele. Então, depois de muito procurar, muito cavucar no lixo, chamar pessoas para ajudar, ele achou aquilo que, daquele momento em diante, seria o bem mais precioso para ele. As memórias que trariam por meio da sua querida esposa que havia falecido. E, meus irmãos, o homem por si mesmo, por causa do pecado, ele perdeu aquilo que havia de mais precioso, que foi a comunhão com Deus que a sabedoria traz. Foi a sabedoria de viver para a glória de Deus. Mas já que ela foi perdida, Salomão traz a ideia de procurar, porque é algo precioso que o homem necessita. E não há nada mais precioso do que a verdadeira sabedoria. E, queridos, falando sobre sabedoria, já que nós temos essa ciência do que a sabedoria significa, a sabedoria é a palavra de Deus, é a lei de Deus, revelada em Cristo Jesus, os ensinamentos de Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso esforço diário e contínuo o tempo todo, é buscar essa sabedoria. E já que essa sabedoria faz parte da nossa vida, nós precisamos continuar lendo a palavra de Deus que contém a verdadeira sabedoria. Precisamos nos debruçar e conhecer a vontade divina a todo tempo. Como é que nós vamos conhecer mais e mais a sabedoria do Senhor? Como é que nós vamos conhecer mais e mais a pessoa de Cristo? A essência de Deus é por meio da sua palavra. A vontade de Deus será descoberta por meio da palavra, no mundo onde as pessoas buscam revelações vindas possivelmente de Deus para entender as coisas. Nós sabemos que a palavra de Deus contém aquilo que é necessário e benéfico para a nossa vida. Devemos buscar também a sabedoria através da oração. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe. Nós vimos aqui na exposição do Sermão do Monte que Jesus está falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E devemos buscar, devemos bater, devemos o tempo todo buscar diante de Deus aquilo que vem da sabedoria do Senhor. Não há nada mais precioso, meus irmãos, do que essa sabedoria, do que aquilo que vem do Senhor e preenche a nossa alma. Lá no primeiro livro dos Reis, nós vimos que o Senhor chegou a Salomão e disse: peça o que você quiser e eu vou te dar. Salomão não pediu riquezas, ele poderia ter pedido. Ele não pediu poder, ele falou assim: Senhor, dá-me sabedoria. E é isso que nós devemos buscar, sabedoria. Mas há um outro princípio aqui muito claro. Só é válido inclinar o coração para a instrução correta, para a verdade de Deus exposta e conhecida fielmente. Nós vivemos em um mundo polarizado de falsos profetas, como era na época de Judas, por exemplo, que escreveu a sua carta. De falsos ensinamentos, de deturpação da palavra de Deus, de corrupção com a palavra de Deus. O nosso tempo, infelizmente, tem essa triste peculiaridade, e infelizmente também muitos que estão dentro da igreja estão dobrando os ouvidos aos falsos profetas. Estão dobrando o coração para a instrução errada. É por isso que você vê em várias seitas. Quantas seitas tem no nosso país? Quantos ensinamentos errôneos? E você olha para esses lugares, as igrejas estão assim, ó, cheias de pessoas.
Pessoas que estão inclinando a vida para esses falsos ensinamentos, achando que estão prosseguindo no caminho da verdadeira sabedoria, mas não se pode conhecer a verdadeira sabedoria de Deus se não se inclinar o coração para a única verdade. A palavra de Deus só tem uma interpretação. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Mas aí o texto então vai se encaminhando para uma coisa ainda mais interessante. No verso 5, nós começamos a ver claramente aqui as consequências vantajosas de se buscar a sabedoria. E qual é a primeira, segundo o texto? Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. A vantagem de inclinar o coração, de ouvir as palavras sábias é: vocês irão entender o que é temer ao Senhor. Lembre-se que um dos propósitos do livro de Provérbios é, conforme o capítulo 1, verso 7, entender que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. E aqueles que de fato inclinam sua vida para o Senhor, eles passam a compreender o que é isso. Este, queridos, é o maior tesouro que um homem pode ter, entender o que é temer ao Senhor. E nós já sabemos também que é uma referência a amar a palavra, a viver pela palavra, é ter o pleno conhecimento da verdadeira essência do reino dos céus e os seus ensinamentos e as suas vantagens. Jesus, em Mateus 13:44, disse isso: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, abandona tudo que tem na vida e se leva, se joga, se debruça unicamente nesse tesouro que foi achado. Só que o verso de número 6 começa a mostrar algo que não era comum no mundo da época. Veja que existia a conclamação de procurar e encontrar a sabedoria. Mas o verso 6 vai mostrar que a sabedoria não é algo que se aprende por si, nem que se acha e se apropria pelos méritos do homem. Porque o Senhor dá a sabedoria. E é da sua boca que vem o conhecimento e a inteligência. Não obstante, queridos, ainda que o filho busque a sabedoria, Salomão está dizendo aqui, por si só não é possível. Antes é o Senhor quem concede sabedoria. Deixa claro aqui que essa sabedoria vem de Deus. E fica claro também que não depende do esforço humano, mas é algo que a boca do Senhor é capaz de produzir, meus irmãos. Uma vez que somente o Senhor tem acesso à sabedoria, Jó capítulo 28. E a gerou a partir do seu próprio ser, Provérbios capítulo 8. Somente ele tem o poder de dar essa sabedoria ao coração do homem. Acabou o mérito do homem aqui. Não depende de quem quer, mas de quem corre, mas do Senhor usar com a sua misericórdia. Quando nós olhamos para Isaías 55:11, Mateus 4:4, vemos o princípio que a palavra que sai da boca de Deus se tornou as escrituras sagradas que nós temos aqui, queridos, nas nossas mãos. E é essa palavra que o Senhor traz ao homem e aplica no coração. Um dos meus textos preferidos é Jeremias 31:34. Olha o que está escrito: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Senhor é que escreve no coração do homem a verdadeira sabedoria. No final das contas, não fomos eu e você que encontramos a sabedoria, foi ela que nos encontrou. Foi ela que veio até nós. E meus queridos, nós sabemos a íntima ligação entre Cristo e a sabedoria. Muitos dizem assim: eu encontrei Jesus e aceitei Jesus, mas Jesus não estava perdido.
Nós é que estávamos perdidos. Nós andávamos como ovelhas desgarradas longe de Deus, mas Cristo, o pastor supremo, veio até nós. Nos resgatou do lamaçal do pecado, da morte, da ira e trouxe vida ao nosso coração. E é isso que nós pregamos na nossa soteriologia reformada, meus irmãos. Quem vem até o homem é Deus, quem redime o homem é Deus, os méritos são dele. Ele nos deu vida estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. A verdadeira sabedoria não se recebe nos bancos de uma escola, nem se aprende em bons livros, como era na época de Salomão. A sabedoria não é um dote natural, é um dom exclusivo de Deus, emana das alturas, procede dos céus. É a sabedoria que encontra a nossa vida e também nos transforma. Que coisa maravilhosa. Da boca do Senhor vem, e é o Senhor que nos transforma. Provérbios 2 é interessante aqui também, queridos, que nós temos as mesmas palavras utilizadas no capítulo 1 dos versos 1 a 7. Salomão, ele vai deixar claro ali, por meio daqueles também que compilaram, fizeram toda essa estrutura do livro de Provérbios, qual é o objetivo do livro. E é claro para nós que tudo que está ali para ser aplicado vem unicamente do Senhor que prometeu e cumpre também aquilo que prometeu. Mas o texto ele vai adiante. E nós vemos aqui um outro benefício muito claro daqueles que buscam e são encontrados pela sabedoria. Aqueles que buscam e acham esse tesouro que é a sabedoria. Em segundo lugar, dos versos 7 a 11, é que esses viverão com a vida piedosa. Esses viverão de forma piedosa. Quando a sabedoria de Deus vem para a vida do homem, isso gera uma vida piedosa. E o texto não apenas deixa claro essa verdade, mas mostra que os justos serão guardados neste caminho de uma vida que agrada ao Senhor. Veja comigo o verso de número 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Queridos, o verso 7 aqui fala de uma sabedoria especial. Uma sabedoria oculta à maioria das pessoas. Até agora, o texto está utilizando o termo hebraico hakama, que vem de hakam, que é sábio. A ideia de sabedoria. E mesmo que Salomão use esse termo comum na época para aplicar a lei do Senhor, esse termo era um termo mais abrangente, mais normal, mais comum da época. Porém, o termo utilizado aqui no verso de número 7 tem uma expressão hebraica que só aparece no livro de Jó, no livro de Provérbios, onde aparece mais vezes, Isaías e Miqueia. É o termo toshiar, o termo hebraico toshiar. E é utilizado aqui neste momento, a primeira vez em Provérbios, para se referir a um tipo de sabedoria que é dada de maneira especial. É uma sabedoria mais eficaz do que aquela outra que Salomão estava utilizando. É algo direcionado de uma forma ainda melhor, que vem de Deus, de coisas ocultas em Deus, para a vida daqueles que Ele quer transformar como pessoas justas. É como se fosse algo totalmente escondido a todo conhecimento do homem e a vida de qualquer homem, mas que Deus ele pega essa sabedoria e começa a aplicar na vida dos seus. É a sabedoria que vem direto daquele que é divino. Ela desce do alto. É uma sabedoria pura, pacífica, plena de misericórdia e que traz bons frutos ao coração do homem. É uma espécie de sabedoria que é um presente de Deus, que não se conquista pelos méritos humanos. Não é uma medalha de mérito que o homem pode encontrar, o homem pode achar, não. É algo que vem unicamente do interior do Senhor e se aplica à vida do homem. É uma sabedoria especial. E Salomão vai dizer que o homem que tem essa sabedoria especial andará em integridade
e pureza de coração. Andar com integridade traz essa verdade. E nós nos lembramos do Salmo 119, de 9 a 11, que lemos aqui na liturgia. De qual maneira o homem pode guardar puro e íntegro o seu coração? Somente por meio da palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É somente por essa palavra que o homem vive íntegro diante de Deus. O verso 7 diz que o homem será justo no seu agir, no seu pensar. É a ideia também de compreender qual é a direção que deve trilhar. Veja que o conceito de andar aqui com retidão e integridade é algo presente no texto, mas também é um reflexo do povo de Deus, do povo da aliança que foi chamado para permanecer desta maneira. Quando o Senhor ele vai ratificar as suas promessas a Abraão, em Gênesis capítulo 17, verso 1, o que é que ele fala? Anda diante de mim e ser perfeito, ser íntegro. E a aplicação geral disso é que Abraão deveria caminhar conforme a vontade de Deus, o querer de Deus por meio das promessas de Deus. Mas essa é uma característica do povo da aliança, dos descendentes carnais e espirituais, principalmente de Abraão também. É viver com integridade de acordo com aquilo que é exigido pelo próprio Deus, porque a sabedoria adentra o coração do homem. E o verso de número 8 também diz, queridos, aqui, que esses caminhos guardados com justiça, de maneira santa nos caminhos, traz entendimento conforme o verso de número 9, e a equidade, e traz boas veredas ao coração. E o verso 10 disse que isso é agradável à alma do homem. Ah, meus irmãos, nós somos colocados todos os dias em constantes provações. Obedecer ou desobedecer a palavra de Deus, fazer aquilo que o Senhor exige ou negligenciar aquilo que o Senhor requer do seu povo. Essas são as provações que temos, são os desafios, muitas vezes árduos. Às vezes você chega em casa cansado da luta, da batalha contra o pecado. Mas observe, existe no crente verdadeiro a satisfação e obedecer ao Senhor. Glorificado e sabemos que por meio dele nós vencemos o pecado. Eu sei que se você é um crente de verdade, você já teve essa sensação. Depois de um dia tumultuoso, provações, tentações, você chega em casa e fala assim: nossa, o Senhor me auxiliou para que eu não desse vazão ao pecado. O Senhor me auxiliou para que eu não caísse, para que meus pés não resvalassem. E assim a gente sente prazer nisso. A gente se alegra nisso porque o Senhor preservou os nossos caminhos. E isso, queridos, traz satisfação para a nossa alma. Viver em integridade traz satisfação para a nossa alma. A Bíblia diz que aqueles que não andam conforme o conselho dos ímpios, esses são bem-aventurados, esses são felizes, esses têm a paz com Deus Todo-Poderoso. E é isso que o Evangelho de Cristo faz na nossa vida, conforme vimos nestes versos aqui. Transforma mente e coração. O homem que amava o pecado, vive em pecado, agora ele ama a integridade e a justiça de Deus. O Evangelho de Cristo coloca em nós, meus irmãos, os anseios pelo alimento que só é possível receber pela palavra de Deus e pela oração. Tim Keller disse que o Evangelho remove a necessidade de nós sermos respeitados, conhecidos, apreciados, bem vistos, de saber que tudo vai ocorrer bem e que nós possamos exercer domínio e poder sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas à nossa volta. Remove essa necessidade de sermos o centro, para que Cristo seja o centro, para que a palavra de Deus guie os nossos passos. O Evangelho nos faz, queridos, deixar a tolice do coração humano, nos tira do caminho dessa pecaminosidade terrível que ofende ao Senhor para nos levar para os caminhos de retidão. O Evangelho nos faz exaltar a Cristo, o Evangelho nos faz viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Essa é a integridade que a lei de Deus, que a sabedoria de Deus traz ao nosso coração. O verso de número 9, queridos, diz o seguinte: então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas.
Os princípios de juízo, justiça e equidade, a ideia de integridade em ações, formam aqui uma constelação de virtudes que carregam conotações morais comunitárias. Esses termos combinados frequentemente no Antigo Testamento, como em textos de Deuteronômio 16 a 18, traz essa ideia do conceito israelita de uma justiça que deveria ser exercida de forma social, no meio de outras pessoas. Aqui a ideia de juízo é cumprir a lei estabelecida. A ideia de justiça é aquela maneira correta de agir com o seu próximo. E a equidade de ter essas ações que de fato sejam justas. Ou seja, é saber viver com sabedoria verdadeira em todas as esferas dos relacionamentos e sempre tomar decisões certas de acordo com a lei de Deus. Você vive assim na sua vida comum do dia a dia. Mas você vive assim também de maneira comunitária, no meio dos seus irmãos, na igreja do Senhor, sempre exercendo a justiça e aquilo que é correto, que vem da sabedoria do Senhor. Observe aí o verso de número 11. Termina em consonância com o verso de número 8. É praticamente parecido. E tem aqui uma estrutura de quiasmo entre esses versos. Como eu falei para vocês, eu queria ter tempo para falar tudo que tem aqui. Mas a gente não tem. Só que é aqui uma ratificação do que foi dito no verso 8. Uma vez que a sabedoria cumpre o seu processo no coração, e adentra o coração, ratifica-se aquilo que só o Senhor pode fazer. Guardar por meio do discernimento e trazer um entendimento também que guarda o coração do homem, que preserva o coração do homem. Meus irmãos, o caminho rumo ao céu não é uma estrada reta, um tapete de veludo. É uma estrada cheia de curvas, aclives e declives, muitas vezes cobertas por espinhos. Há perigos ameaçadores, despenhadeiros escorregadios e pântanos traiçoeiros. Há encruzilhadas que nos convidam a entrar por sendas tortuosas. Mas a sabedoria que vem de Deus guarda o seu povo com justiça e leva obediência. Deus é escudo daqueles que andam piedosamente. O Senhor é o escudo do seu povo. E mesmo de ameaças, debaixo de ameaças e debaixo de perigo, o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que com os riscos iminentes, o Senhor preservará o nosso caminho até o dia final. E nós devemos descansar na segurança que somente Ele pode nos trazer. Porque é isso que o texto, meus irmãos, vai afirmar. O discernimento, o entendimento que a sabedoria traz, guarda o povo do Senhor até o dia final. Nós veremos também aqui dos versos 12 a 22, que essa sabedoria previne o homem contra aqueles que são ímpios e suas astúcias, e também contra as mulheres adúlteras que tentam seduzir o povo de Deus, que também é uma personificação daquilo de tudo que é errado que existe e tenta seduzir o povo do Senhor. Meus irmãos, já estou caminhando por fim. Mas cito aqui a frase de Rice Sproul, onde ele disse que o pecado do homem caído é este: o homem busca os benefícios de Deus enquanto foge do próprio Deus. Agora, quando nós falamos de buscar o benefício que vem da sabedoria de Deus, nós temos a ideia que a transformação em nós, ela tem sido feita a tal ponto que essa busca pelo que vem de Deus ainda assim nos aproxima mais dele. É o agir de Deus na nossa vida, mas nós não queremos os benefícios de Deus e estar distante dele como o ímpio quer. Quer as bênçãos de Deus, quer tudo que vem de Deus, mas não quer saber de Deus. Não, nós queremos aquilo que vem de Deus, mas para que estejamos mais próximos dele e vivamos para a glória dele. Que maravilha é o tesouro da sabedoria. Que maravilha, meus irmãos. Nós começamos falando sobre o navio que foi procurado. Mel Fisher achou essa riqueza. Bilhões em metais,
em pedras preciosas. Mas existe algo que não naufragou, que permanece firme, navegando pelas águas até chegar a um cais, a um porto, a consumação de todas as coisas, que é a sabedoria do Senhor. E no meio desse caminho é possível achá-la só por meio do agir do próprio Deus. Ele é a nossa bússola, é ali que vocês vão encontrar. Ele nos coloca no barco e nos leva até o navio, para que nós possamos então encontrar os tesouros da sabedoria e viver por eles. Ah, meus irmãos, que maravilha, que possamos meditar durante a semana sobre essa verdade. E que sempre fiquemos com esse intuito no coração de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a prioridade na nossa vida, buscar as coisas do Senhor, a sabedoria do Senhor. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que vai também ilustrar e deixar claras as verdades que nós acabamos de ouvir. Convido os irmãos a colocarem-se de pé para que entoemos juntos este cântico.